Bom dia, gente. Aqui quem está falando agora é o Canton e vamos falar agora um pouco sobre laços de repetição. Laços de repetição são um artifício em linguagens de programação que nós podemos utilizar para repetir um determinado código um n número de vezes, o número que nós escolhemos de vezes ou até que determinada ação aconteça. Vamos deixar isso um pouco mais claro a seguir. Mas laço de repetição no mais é isso. A gente pode repetir um trecho de código que é igual sobre algumas repetições ou até que aconteça algo. E também o código não precisa ser necessariamente igual, ele pode ser similar, mas tendo algumas pequenas mudanças a cada vez que o código é repetido. Isso vai ficar mais claro a seguir. Bom, o laço de repetição é mais ou menos essa estrutura. Aqui nós vamos ter uma condição, enquanto essa condição for satisfeita, o código vai seguir, vai fazer a instrução 1, vai fazer a instrução 2, vai fazer a instrução 3, e depois ele vai verificar se a condição foi satisfeita ou não. Se a condição ainda é satisfeita, ele vai novamente fazer a instrução 1, a instrução 2 e a instrução 3. Aí ele vai verificar a condição. A condição não foi satisfeita, pronto, ele vai deixar essa parte de lado e vai seguir linearmente como um código normal. Bom, aqui está um pequeno exemplo de código, que seria a gente colocar o x igual a 0, o y igual a 0, e enquanto o x for menor que 10, vai ficar acontecendo esse bloco de código aqui. A gente vai printar x, ou seja, x é 0, vai printar 0 na tela, y, que começa com 0, vai ser y, valor de y atual é 0, mais x, 0, ou seja, y vai se manter 0, e x até aqui também está 0. Agora a gente vai somar 1 no número, na variável x. Ou seja, x agora passa a valer 1. Vamos verificar a condição. Enquanto x é menor que 10, faça isso. O x é maior que 10? Não, o x agora está sendo 1. Então, na segunda rodada a gente vai printar o x, ou seja, vai printar o número 1 agora, dessa vez. Y, que é 0, vai ser y, 0 ainda, mais x, ou seja, y vai passar a valer 1. E o x agora vai ser somado mais 1 na variável x, vai passar a valer 2. Dessa forma, vamos de novo testar a condição. Enquanto x é menor que 10. X é maior que 10? Maior ou igual a 10? Não, x ainda é menor que 10. Então, vai de novo. Print x. Agora o x já vale 2. Então, vai printar o número 2. Y, que anteriormente estava valendo 1, vai somar com o valor de x, que agora é 2. Y vai passar a valer 3. E aqui x vai ser somado mais 1, ou seja, vai passar a valer 3. Agora, vamos testar a condição de novo e por assim em diante. Agora eu vou mostrar para vocês esse código na prática, como ele fica. Vamos ver. Bom, na prática, o código ficaria assim, essa parte aqui de cima. Essa parte de baixo aqui é simplesmente para a gente poder printar os valores finais de y e de x. Bom, x começa com 0, y começa com 0. O while seria em inglês enquanto x menor que 10, vamos fazer esse bloco de código, que é aqui, print o x, y é igual a y mais x é igual a x mais 1. Bom, queria que vocês tentassem pensar, adivinhar qual seria o valor final de y e de x, aí antes da gente rodar o código. Bom, o de x claramente vai ser 10 e o de y vai resultar em 45. Aqui, toda vez que a gente passou dentro desse laço, cada segmento, cada passagem, a gente printou um número de x. Então a gente pode ver aqui na saída do código. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o valor final de y é 45 e o valor final de x é 10. Agora só ensinar vocês uma coisinha prática. Caso vocês queiram colocar o valor de y na mesma linha que essa escrita, o valor final de y é, e colocar o valor de y, eu vou ensinar uma forma bem prática de vocês fazer, para que vocês façam isso. Porque no futuro vocês vão usar muito print para muita coisa e é bom saber formatar um texto no print. Bom, aqui é só colocar ponto .format e aqui onde desejamos substituir essas chaves para o valor de y, nós colocamos aqui a variável que queremos que entre no lugar dessas chaves. Pronto. Rodando aqui o código, o valor de y é 45.
o valor de x, vamos fazer o mesmo com x agora. Pronto. Agora, caso for necessário usar a mesma linha de print para exibir, nós podemos simplesmente colocar um barra N aqui que vai pular a linha, colocar o texto que já escrevemos aqui embaixo logo em sequência e depois outras chaves também. E aqui a gente separa por vírgula e coloca em ordem das chaves qual o valor da variável que desejamos substituir no print. Dessa forma, vamos fazer apenas um print. Vamos ver como ficou. Pronto, ficou o mesmo print ficou o mesmo print de antigamente, só que em apenas uma linha. Agora, uma coisa interessante de se ressaltar. Durante o laço de repetição, esse laço em específico, que é o while, ele deixa explícito uma condição para que o laço termine. Ou seja, caso essa condição não seja atingida, o que acontecerá com o código? Por exemplo, caso x nunca chegue a ser igual ou maior que 10, o que aconteceria? É só tirar isso aqui e ver que o código não vai rodar ou ele vai ficar infinito. O código ficou no laço infinito. Agora a gente tem que, quando der esse laço infinito, vocês podem vir aqui do lado e apertar nesse delete, porque vai cancelar o terminal que está rodando o código. Isso é bem importante, porque provavelmente vocês vão acabar fazendo algum laço infinito na vida. Como aqui é uma condição para que acabe o laço, também temos outros tipos de condição. Vamos ver um exemplo a seguir. Outro tipo de exemplo de um laço que podemos utilizar é esse aqui. X, vamos começar ele com 2, equivalendo a 2. E, enquanto x for diferente de 0, a gente vai pegar o input do teclado, vai fazer um print na tela mostrando qual foi o input do teclado, e quando x for igual a 0, ou seja, quando a gente digitar 0 no teclado, esse laço vai acabar e vai aparecer um print acabou. Uma coisa super importante de ressaltar é que assim como as condicionais, assim como o condicional em Python, os laços de repetição também precisam dessa indentação, de ter um espaço para o lado direito, todo o bloco de código que pertence a ele. Por exemplo, se eu desse um backspace aqui, essa indentação estaria completamente errada, porque após um while, precisamos que tenha no mínimo uma linha de código logo em seguida dele. E essa linha de código tem de ser a seguinte, que no caso é esse x é igual a input. E para ela pertencer a esse bloco de código do laço de repetição, tem que ter esse espaçamento aqui. Por isso que esse print acabou não é pertencente a esse bloco de código do enquanto, que é o while. Então, vamos ver como está funcionando essa aplicação. Bom, aqui ele já solicita que a gente entre com um número. Vamos lá, 9, você digitou 9, ok, 8, você digitou 8. Aí, quando eu digitar 0, ele vai falar, você digitou 0 e acabou. Ou seja, acabou no momento em que x foi igual a 0. Isso aqui pode ser feito para N fatores de um programa. Por exemplo, caso você faça uma calculadora em Python, você pode solicitar ao usuário que digite com um número representando qual equação ele deseja utilizar. 1 será a soma, 2 será a subtração e assim por diante. E quando ele acabar de utilizar, ele pode digitar 0 no menu da calculadora. Agora vamos ver outro tipo de laço de repetição, que é o laço for. Ele funciona um pouco diferente. O laço for, ele é bem parecido com a sintaxe dele é bem parecida com a sintaxe do laço while. Porém, a diferença é que usualmente nós utilizamos a variável i ao invés de x. Bom, isso não importa tanto, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas é só questão de costume mesmo. O que ele quer dizer? Para i em um alcance de 10, eu quero que print o i. Ou seja, em um alcance de 10, ele vai começar com 0 e vai somar 1 9 vezes, fazendo com que o código abaixo, que é o print i, seja rodado um número total de 10 vezes. Ou seja,
Quantas vezes vocês querem rodar o código, vocês vão colocar aqui em cima. Por exemplo, para ir no alcance de 10, ou seja, eu quero rodar o código 10 vezes, aí aqui embaixo vocês colocam o código que vocês querem rodar esse determinado número de vezes. Aqui embaixo podemos ver que i, a variável i, porque ele coloca o print i, começa com 0, depois ela é somada a 1 e por assim em diante. E a gente vai estar sempre um print no exato valor de i. Vocês podem ver que o i começa com 0 e termina com 9. Mas pode ter certeza que ele rodou 10 vezes, porque do 1 ao 9 ele já rodou 9 vezes, porque foi printado a variável i 9 vezes. Mas ainda temos o momento em que i equivalia a 0, ou seja, ele também foi printado. Então, o laço rodou esse bloco de código 10 vezes no total. Bom, uma coisa legal de se ressaltar também a respeito do laço for é a possibilidade de se colocar dois números dentro do range. O que isso significa? Que para i num alcance de 10 a 21, eu quero que printe o i. Ou seja, ao invés dele começar do zero, fazendo o i equivaler a zero, e ir chegando até o número colocado aqui, igual a gente viu anteriormente, o i já vai começar com 10 e vai ser incrementado 1 a cada vez que o programa passar dentro desse bloco de código, até chegar em 20. Ele não vai chegar em 21, ele vai chegar em 20, porque assim que ele chegar em 21, que ele for somado, o i já vai ser maior que, já vai ser igual a 21 e vai sair desse escopo. Ou seja, vamos rodar o código. Podemos ver aqui que foi printado do 10 até o 20, ou seja, 21 menos 10, 11. O código foi rodado 11 vezes, começando no 10 e parando no 20, que é um número antes do 21 que a gente colocou aqui. Então, na utilização desse código, o ideal é que vocês coloquem um número a mais do que vocês desejam que seja o último número do laço. Bom, primeiramente, só para deixar claro, esse x mais igual a 1 é o mesmo que colocar x é igual a x mais 1, porque ele implica que x mais igual a 1 representa x é igual à própria variável, que seria x, mais 1. Mas eu vou deixar assim que fica mais fácil de visualizar. Agora, vocês podem se perguntar, os dois laços parecem ter os mesmos casos de uso, né? Mas não, terão casos em que será melhor utilizar o while e casos que será melhor utilizar o for. Será mais fácil no caso. Os dois servem para quase todos os mesmos casos de uso, mas nem sempre. Por exemplo, o while ele é muito bom para você usar uma condição como parada. Por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, dele, enquanto x for diferente de zero, ele vai continuar fazendo aquele determinado bloco de código. E o for tem uma coisa muito específica que eu vou mostrar a seguir, que é muito bom e facilita bastante a nossa vida no momento que a gente deseja percorrer listas e dicionários. Eu vou dar um exemplo disso agora com o for. Por que o for é muito bom para percorrer listas e dicionários? Veja bem, primeiramente, o for nós podemos colocar para o i dentro da lista cores, printa o i. O i vai representar cada item da lista de cores. Ou seja, essa lista chamada cores tem 4 itens dentro dela, que é o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Quando a gente rodar esse bloco de código aqui, ele vai printar em ordem todos os itens presentes dentro da lista de cores. Olha para você ver que legal, isso aqui é bem bacana mesmo. Porque ele vai ver, para i dentro da lista de cores, print i. Ou seja, o i, em cada rodada do código, ele vai representar um item da lista de cores. Isso também pode ser muito utilizado em dicionário. Vou dar um exemplo com dicionário agora também. No dicionário, lembra que a gente tem a chave e também tem o valor dela? Então, aqui nós podemos utilizar o for para percorrer todo esse dicionário. E assim como parecido em lista, quando a gente coloca for em idade, nós iríamos percorrer a lista idade. Porém, aqui é um dicionário. Então, o valor que vai aparecer para a gente, se a gente colocar um for i print em idade print i, será o valor da chave. Vai ser o primeiro valor que aparece aqui. Isso é bem legal. Mas e se a gente quisesse percorrer apenas os valores e não as chaves? Se a gente quisesse os valores 20, 15 e 33, como poderíamos fazer isso? Podemos chegar aqui e usar esse método dentro dos dicionários. Todo dicionário possui esse método, que é values. Ou seja, para i dentro de idade values, que seria os valores, printa o i. Agora,
Dessa forma a gente tem os valores 20, 15 e 33. Agora eu vou mostrar para vocês como faríamos para acessar os dois ao mesmo tempo, tanto as chaves quanto os valores. Vamos ver como se faz isso. O primeiro método para acessar os dois ao mesmo tempo, como muitos de vocês já devem ter pensado, e se não tiverem pensado não tem problema, para acessar o valor de um dicionário, assim como na lista, nós utilizamos a chave relativa a esse valor. Ou seja, para acessar o valor de 20, nós utilizamos a chave João. E para acessar o valor 15, nós utilizamos a chave Pedro. Para achar o valor 33, nós utilizamos a chave José, porque um está ligado no outro. Então podemos fazer da seguinte forma: deixar aqui apenas idade, porque assim, dessa forma, nós poderemos obter as chaves, ou seja, i vai estar equivalendo a cada chave, e colocar print idade i. Dessa forma, vamos obter o valor de cada um. Isso. E se a gente quiser os nomes em cima, as chaves em cima, print i. Agora nós iremos obter uma saída que será sempre a chave e depois o seu valor. Pronto, João, 20, Pedro, 15, José, 33. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa parte de laços de repetição. E uma coisa que é importante ressaltar é que existem outras infinitas maneiras de percorrer dicionários com os laços de repetição. Existem infinitas maneiras de se utilizar condicionais e laços no geral. Nós estamos aqui abordando apenas uma pequena parte que será essencial ao nosso curso, dentro de um oceano infinito de possibilidades que a programação é. Ou seja, estamos pegando apenas o essencial. Então, sinta-se à vontade para procurar mais coisas a respeito das linguagens de programação. A gente até incentiva isso, porque é bem bacana mesmo. E agora vamos ver as tarefas dessa semana. Então, pessoal, a tarefa de hoje ela é um exercício só que eu dividi em alguns passos para poder facilitar um pouco. Porque não é tão complicado assim, super possível de fazer, mas vocês vão ter que dar algumas sacadas aí. E como vocês têm todas as outras aulas disponíveis, também é até bom para vocês relembrarem os conteúdos já passados. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês criassem um dicionário com o nome aluno. Depois vocês criam uma chave chamada nome e o valor tem que ser inserido pelo usuário. Após isso, eu queria que vocês criassem uma chave que chama notas e nessa chave vocês já podem inserir o valor dela, que vai ser uma lista com 5 inteiros. Ou seja, vai ser uma lista que tem 5 inteiros dentro da lista. Depois, eu queria que vocês criassem uma variável qualquer, pode ter o nome que vocês quiserem, que vai receber essa lista que está dentro do dicionário. Porque essa variável vocês vão criar um loop para percorrer essa lista e fazer a média das notas. Vocês vão fazer a média dessas 5 notas e depois eu quero que vocês printem o nome do aluno, que foi inserido lá no início, e a média dessas 5 notas. Eu vou mostrar para vocês o código, o resultado que eu desejo, e o código base, para já dar uma ajudada. Vamos lá ver. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já tenho a resposta aqui do lado. Eu executei a resposta e eu gostaria que a saída de vocês ficasse assim, ó. Aqui foi onde eu digitei o nome do aluno, João, e aqui já está a média dele. João tirou 6. Dessa forma que eu gostaria que vocês fizessem. Aqui está o passo 1, onde vocês vão só criar o dicionário aluno. Essas interrogações são para vocês completarem e tal. Aqui para inserir a chave chamada nome, com o valor inserido pelo usuário. Aqui é a chave de notas, com a lista contendo 5 inteiros. Aqui no passo 4 é o X recebendo a lista, que vocês criaram aqui no passo 3. Depois o laço para fazer a média dessas notas que estão na lista. E aqui o print final. Aqui é mais ou menos como ele vai estar. Aqui já está bem no jeito que vocês vão utilizar mesmo. Só está faltando completar mesmo esse print final aqui. Então é isso, boa semana e bons trabalhos para vocês, galera.